Deus, mais uma vez chegamos a Ti, pedindo, Senhor, para que o Senhor possa estar tomando frente, Senhor, deste trabalho, porque o que vamos fazer agora é com o objetivo de estar ajudando alguém acerca da Sua palavra, do benefício da Sua obra na vida de cada um. Pedimos, Senhor, a Tua misericórdia, o Teu socorro, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com um louvor que tem por título Como é bom crer em Deus. Como é bom crer em Deus, Ele faz o que ninguém pode fazer, Ele dá salvação à tua alma, Ele te faz crescer, e na hora da batalha Ele dá vitória para você. Como é bom crer em Deus, Ele também leva para o céu. Ele tira o empecilho através do seu Filho, rasgou o véu. Enviou o Espírito Santo para resgatar quem estava ao léu. Como é bom crer em Deus, Ele faz o que ninguém pode fazer, Ele venceu a morte para a tua sorte, se quiser viver. Já preparou uma morada na eternidade para você. Como é bom crer em Deus, Ele faz o que ninguém pode fazer, Ele dá salvação à tua alma, Ele te faz crescer, e na hora da batalha Ele dá vitória para você. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos agora falar da palavra acerca de um assunto importante, fala o perigo de acrescentar algo na palavra de Deus. E nós vamos iniciando lendo Mateus 21, 44, que diz o seguinte: E quem cair sobre esta pedra, despedace-a, e sobre quem ela cair, ficará reduzido em pó. Então, dando início a esta palavra,
Nós entendemos que todo aquele que dá investida contra a palavra de Deus, ele está dando investida contra Deus e está correndo um grave perigo de se quebrar todinho. Nós estamos falando em ambos os sentidos, tanto na vida espiritual quanto na vida social, ele corre esse grave risco. E quando o homem ele é atingido na vida social, nós entendemos que aí ainda ele tem tempo para se arrepender e voltar atrás, tomar novas decisões. E por que não lembrar de alguns servos do passado que caíram, desobedeceram, e, por exemplo, Davi mesmo foi um. E quando ele mostra o arrependimento em si, com as suas ações, e a confissão dele, aceitando toda a correção que viera para a vida dele, ainda teve tempo para se consertar. E hoje nós temos presenciado alguns que tomaram as mesmas atitudes desobedecendo a palavra de Deus. Era alguém que tinha recebido alguma missão para realizar e eles não fizeram conta daquilo e hoje estão despedaçados socialmente, espiritualmente, até acreditando na sua condenação eterna. Agora Romanos 16, 25, diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para confirmar, segundo o Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. O que tem a ver esta passagem que Paulo deixa em Romanos 16, 25, com o que nós acabamos de ler, que de falar sobre o que o próprio Jesus falou no livro, no Evangelho de Mateus, que a quem cair sobre esta pedra, em algumas traduções está rocha, que fala exatamente daquela pedra de esquina que foi rejeitado pelos edificadores. E a palavra mostrando o próprio Senhor e a palavra é a mesma coisa, é o mesmo sentido, porque a pedra que foi angular, que foi esquecida, foi rejeitada pelos edificadores, foi o próprio Senhor Jesus. É aquilo que edifica no coração do homem o reencontro, a religação com Deus. E Romanos, Paulo alerta por esses segredos do Evangelho que estava oculto ao homem e através de Jesus Cristo ela veio ser revelada. E hoje o homem tem confundido, nós temos que prestar bastante atenção, porque a palavra revelação, ela é uma palavra constante dentro das Escrituras Sagradas. Mas o homem, muitas das vezes, não consegue entender, conforme temos encontrado vários, que têm substituído a palavra da verdade por estas supostas revelações, que têm entrado em contradição com a verdadeira palavra de Deus. E como vamos descobrir isto? Esta palavra que estava
que esteve oculta por tanto tempo. Na lei, o Espírito Santo manifestava através de algumas pessoas, principalmente os apóstolos, os profetas, em épocas mais remotas, vamos dizer assim. Mas depois que Jesus ele veio aqui e divulgou os segredos da eternidade e mudou, tirou ali daquilo que a lei representava, porque a lei não estava surtindo tanto efeito no coração do homem, ele traz a graça. Naqueles 3 anos e meio que ele teve aqui, nesta terra, ele estava fazendo esta transição da lei para a graça. E para confirmar isso, naquele último instante na cruz, no Calvário, ele fala ao Pai que estava tudo consumado, estava realizado o trabalho que ele veio realizar no meio dos homens aqui nesta terra. E hoje nós temos, a princípio, chamar atenção a respeito disso. Quando o apóstolo Paulo fala, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o Evangelho. Então foi o próprio Jesus, através do Espírito Santo, ele ditou todos os escritos que é o necessário para nós alcançarmos esta religação, alcançar de volta a vida eterna. Porque o homem foi criado num plano eterno e por desobediência do homem ele perde esse direito e volta ali primeiro através da lei para que ele pudesse encontrar o caminho de volta à eternidade e por final Jesus Cristo, através da sua palavra que ele veio, revelou, deixou tudo escrito. Nós estávamos acostumados no início da caminhada no Evangelho, porque eu nasci, fui criado no catolicismo, e não conhecia os segredos do verdadeiro Evangelho. E através do Espírito Santo, hoje nós temos entendido este projeto que Cristo veio trazer para o homem na face da terra, e através das revelações do Espírito Santo, nós temos conseguido entender o Evangelho que Cristo deixou, conforme a revelação do mistério. Então, muitas das vezes, nós lemos um versículo, não conseguimos entender, mas quando oramos, que entramos num sentido espiritual, tudo começa a esclarecer diante das nossas vistas, diante da nossa mente, diante de nós. Que desde os tempos eternos esteve oculto. Então, o homem foi criado exatamente nesse tempo eterno, porque ali ainda não estava posto esse período transitório, que é o que o homem conhece hoje, que nasce, vive uns dias e volta à sua origem, que é o pó. Mas a alma, aquele assopro de vida, aquele sentimento que nós temos dentro deste corpo, que foi criado pelas mãos de Deus, esta vai viver eternamente se entrar no caminho da obediência, no caminho da palavra de Deus, no caminho que o Evangelho consegue nos instruir. Agora vamos estar abrindo as Escrituras, 1 Coríntios 14, a partir do versículo 26 até o 33. Aqui tem algo de muito especial para a nossa caminhada, para a nossa vida, para o nosso retorno
à eternidade. O apóstolo Paulo também deixa esta carta aos Coríntios, a primeira epístola aos Coríntios, 14:26 diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajunteis, cada um de vós tende salmo, tende doutrina, tende revelação, tende línguas, tende interpretação, faça-se tudo para edificação. Então vamos entender primeiro este versículo 26. O que Paulo está falando aqui? Está falando do culto, da ordem de culto. E tudo de certo e errado que nós, a maioria das vezes, nós aprendemos, é um lugar chamado, aquela reunião que é chamado de culto. Hoje nós vamos falar de um culto, a palavra doutrina que nós encontramos aqui neste versículo 26. O que vem a ser a doutrina? Doutrina é ensinamento. E nós devemos atentar para isto e estar sempre conferindo, buscando as orientações que o Espírito Santo está pronto a nos dar a cada dia. Então ele diz: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo. O que vem a ser salmo? O salmo representa neste versículo louvor, o período de louvor, de adoração a Deus. E isto tem que ser feito com decência e ordem, sem vaidade. E hoje nós temos presenciados, no lugar desta adoração, vem show, a pessoa se exaltando a si mesmo. Não é um cântico para exaltar o nome do nosso Deus, é um nome para se exaltar cada um. Portanto, eu tenho escrito algumas letras, tem cerca de uns 300 letras que eu já escrevi. A minha esposa sempre diz: por que não dá para alguém gravar? Eu falei assim: olha, eu não tenho desejo de comercializar isto que Deus tem dado para adoração. Eu não me sinto bem ganhando dinheiro em cima de algo que vem para alegrar os meus dias, alegrar, muitas das vezes é uma pregação em forma de poesia. Eu não tenho desejo de comercializar isto. E como também não tenho o mínimo de desejo de pregar ganhando dinheiro. Porque aquilo que vem de graça, nós queremos oferecer também de graça. E cada um de vós tem salmos. Então, pois os salmos é exatamente o que nós acabamos de falar. Salmo fala do louvor, do tempo de... quando nós ajuntamos 2 ou 3 ou mais reunidos em nome do Senhor, nós cremos pela promessa dele que ali ele está. Então nós vamos engrandecer o nome do Senhor com louvores. Tem doutrina? O que nós acabamos de dizer, doutrina é ensinamento. Aquilo que algumas pessoas têm dificuldade de aprender e pela graça de Deus nós temos alcançado este privilégio. Por que não ajudar os demais que têm dificuldade para entender? Agora vem a palavra mais perigosa que o homem tem alterado cada vez mais para se enriquecer, para explorar, para escravizar e tudo mais. Tem revelação? A principal revelação que nós necessitamos é entender todos os escritos dos apóstolos. Porque o Novo Testamento, como nós costumamos dizer, ele está endereçado ao povo do tempo do fim. E nós estamos vivendo este tempo do fim. Então a revelação, é claro que o Senhor não está contido, mas tudo que ele revela, para sabermos se o homem está falando a verdade, tem que estar em concordância com os escritos do Evangelho.
Tem línguas. É outro fato que acontece em cultos que tem causado mais confusão do que entendimento e um crescimento espiritual. Porque o homem tem feito uma confusão muito grande, que é aquelas línguas que está em Atos dos Apóstolos 2. Aquilo ali não é línguas estranhas, são línguas de outros povos, porque ali estava pessoas de todas as nações que coube ao Espírito Santo em divulgar este evangelho do reino para todos. Então, cada um ouviu falar de Cristo na sua própria língua. E na frase seguinte tem interpretação. Então, se tem língua e não tiver interpretação, que cale. Porque não vai ter efeito nenhum, porque ninguém vai conseguir entender nada. Faça-se tudo para edificação. Edificação de quê? Da igreja. Não é do indivíduo apenas. Versículo 27. Se alguém falar em língua estranhas, faça-se isto por 2 ou quando muito 3, e por sua vez, então cada um vai falar por sua vez, e haja intérprete. Se não tiver intérprete, no versículo de baixo está falando que é para parar. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. É aquele momento que no silêncio nós estamos sendo visitados pelo Espírito Santo. Quando o indivíduo fala, eu não pude me conter, é mentira dele, ele quis aparecer apenas. Verso 29. E fale 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. É outro fato também para a ordem do culto. Então, hoje, o homem, por ser mal ensinados, eles vão para um culto para receber profecia. Parece mais uma reunião com uma cartomante do que uma reunião para adorar o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, e os outros julguem. Mas como vamos julgar? Tem algumas maneiras que a própria palavra manda dizer. Ou aguarda para ver se aquela profecia se cumpriu, porque se cumprir é de Deus e se não cumprir é do falso profeta. É mentira. Então, e também a segunda maneira que temos para ver se aquilo ali tem algum sentido verdadeiro é conferir na palavra das Escrituras Sagradas se tem concordância na palavra. Verso 30. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. E o versículo 31 diz assim, porque todos podereis profetizar, um depois do outro. Não é aquela mistura, todo mundo gritando ao mesmo tempo, que ninguém consegue entender nada que o outro está falando. Então, isto chama-se, deixa de ser ordem de culto, não, é desordem no culto. E todos sejam consolados. Então, o Espírito Santo, ele visita cada um no momento de dificuldade, de tristeza, ele vem tirar aquela tristeza do coração, dando força para suportar aquela prova que o indivíduo muitas das vezes está passando, aquela dificuldade para uma prova, para que ele se acerte os seus caminhos com o Senhor. E naquele momento ele pode ser visitado pelo Espírito Santo, por Deus através do Espírito Santo, e ele possa entender o que o Senhor está trazendo para ele. 32. E os espíritos dos profetas
estão sujeitos aos profetas. Então, é uma mentira quando alguém diz que eu fui cheio do Espírito Santo, eu caí, eu pulei e fiz aquilo. Mentira. A palavra é bem clara, o Espírito está sujeito ao profeta, o Espírito não vai obrigar ele a fazer aquilo que vai escandalizar a obra de Deus. Aí o último versículo desse texto que nós separamos, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então nós vemos aqui claramente um ensinamento para cultos que não tem brechas para confusão, porque Deus não aceita confusão de ninguém. Primeira carta de Pedro 1,13 diz assim: portanto, cingindo os lombos dos vossos entendimento, na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então, Pedro aqui, ele relata, então a revelação que nós precisamos não é ninguém estar inventando moda, não é ninguém estar inventando coisas que muitas das vezes não viu. Aí, às vezes, é uma emoção carnal. Então, a revelação que nós precisamos para a nossa edificação, para a nossa comunhão, o Espírito Santo traz a cada coração, já foi revelado através de Jesus Cristo. Efésios 1,17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu consentimento o Espírito de sabedoria e de revelação. Então, temos ali em 1 Coríntios também, ali acerca daquela lista de 9 dons que está ali para a edificação da igreja. Então, o primeiro deles é a sabedoria, porque quando você tem que buscar de Deus a sabedoria para não estar fazendo coisas que venham a escandalizar, com decência e com ordem. Agora vamos para o Evangelho de Marcos 13:31, diz assim, o próprio Senhor Jesus falando, olha, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então ele confirma que a palavra dele é eterna e vai permanecer. Se alguém confundiu tudo, mas vai ser descoberto, porque não fica nada encoberto na face da terra que não seja revelado. Então, o próprio Senhor Jesus, ele avisa no Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 31, passará os céus e a terra. Nós sabemos que vai haver novos céus e nova terra, nova terra, mas a palavra de Deus, ela é e vai permanecer eternamente. João 8:37. Bem sei que sois descendente de Abraão. Então aqui nós vemos uma confusão muito grande que os judeus fizeram com Jesus, querendo matá-lo, inclusive. Então João 8:37. Bem sei que sois descendente de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Então aqui já é o contrário daquele primeiro versículo que nós lemos lá em cima, que aquele que cai sobre a rocha, que cai sobre a palavra de Deus, está caindo sobre ele, ele pode se despedaçar todo. E se a palavra cair sobre ele, ele é reduzido a pó. E diz assim, bem seis que sois descendentes de Abraão,
contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Quer dizer, no coração do homem arrogante, do homem orgulhoso, do homem presunçoso, a palavra não vai permanecer no coração dele. Ele leu apenas para mudar aquela palavra, para formar uma heresia, para escravizar um povo ao seu bel prazer, mas não permanece. A palavra da verdade não permanece no coração daquele. E verso 51 diz assim: em verdade, verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Então, nós temos aqui a palavra da verdade, as escrituras sagradas, e aqui está todo acesso à eternidade. Então, o próprio Senhor, ele afirma isso no versículo 51 do capítulo 8 de João, que aquele que guarda a palavra no coração, ele não verá a morte. Aí você poderia discordar dizendo, mas quantos crentes morrem? Não estamos falando desta morte passageira, não. Nós estamos falando da morte eterna, da segunda morte que a Bíblia relata, que é uma destituição da graça. E a destituição da graça você não vai ter o benefício gratuito que Cristo trouxe para nossas vidas e vai viver eternamente condenado. E o verso 52 e 53, eu não vou nem ler os dois versículos, diz assim, porque é o questionamento dos judeus contra Jesus, falando que ele estava cheio de demônios, não sei o que, tanta coisa, porque ele estava querendo tomar o lugar de Deus. Eles não acreditaram em Jesus. É aqueles que, quando a palavra cai sobre eles, eles se irritam, mata Jesus, assim como eles fizeram, mata a salvação de dentro de si. Isso está no versículo 52 a 53 do Evangelho de João, capítulo 8. E Apocalipse 1:3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Então, mas eu não sei ler, não sei o que tal. Não, mas você aprende ouvindo também. E guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, se quer salvar a sua vida, creia somente no Senhor Jesus. É a palavra da verdade. E Apocalipse 22:7 diz assim, recomendação para... então traz a recomendação para guardar estas coisas no coração, para guardar a palavra de Deus no coração. E versículo 18 do 22 de Apocalipse diz assim, porque eu testifico a todos aqueles que ouvi a palavra desta profecia. Então o Senhor sabe, todos aqueles que têm ouvido, mas não têm dado atenção. Isto é perigoso, porque aí a palavra que está caindo sobre ele vai ser reduzido a pó para ser destruído, mas não de acabar, mas de ter consciência que vai sofrer eternamente com ais e ranger de dente. Deste livro que Deus fará. Então, se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E no versículo 19, se alguém tirar alguma coisa, vai ser tirado o direito da árvore da vida, quer dizer, ele vai morrer eternamente. E o que é morrer eternamente? É um sofrimento eterno. Ele vai ter consciência disto, porque ela é muito
muito pior do que morreu, acabou, não sente mais nada e pronto, não. Ele vai, esta segunda morte é uma consciência que ele vai sofrer eternamente. Então nós estamos encerrando mais esta palestra de hoje, desejando que possa estar alcançando corações, as pessoas possam estar refletindo no grande perigo de se lançar sobre a palavra, se lançar sobre o Filho de Deus. Ele pode ser despedaçado, e pior ainda se a palavra, se o Senhor cair sobre eles, eles vão ser reduzidos a pó, vai sofrer eternamente. Seu Deus, nós glorificamos o teu nome por este grande privilégio, pela grandeza da sua santidade, pela a maravilha das revelações da tua palavra que tem nos concedido a cada instante. Senhor, pela tua misericórdia que nos faz entender estes segredos, por isso te exaltamos no nome do Senhor Jesus. Amém.